Você já parou para pensar que quando você vê uma planta crescer, quando você vê que ela está se desenvolvendo, o quanto tempo ela ficou para se desenvolver e o quanto de raiz ela criou para começar a crescer? Então, a prevenção e a importância da gente prevenir, ela está diretamente ligada com essa questão de a gente olhar para o que a gente não vê, né? Olhar para o que a gente não vê quer dizer a gente começar a perceber as coisas antes delas começarem a aparecer no físico, né? Com as doenças físicas, as doenças emocionais, os problemas relacionais, comportamentais, os problemas da vida. Então, quando algo começa a aparecer nesse plano físico, é porque já está oculto, já está em algum lugar crescendo, as raízes estão sendo formadas. E prevenir é isso, é buscar raiz. É buscar raiz antes mesmo delas aparecerem no plano físico, de aparecer com um sintoma como uma doença. Então, quando a gente fala em prevenção, é importante que a gente compreenda isso. Então, olhar para o que está oculto, buscar esse processo desse tratamento. E onde que está oculto? Como a gente faz isso? Explorando o nosso sistema de crenças, o nosso sistema de memórias. A gente tem muitas memórias, as memórias, na maioria delas, são inconscientes e elas ficam armazenadas e atuando no nosso organismo sem a gente saber ou sem a gente estar consciente. Então, o que é essa atuação dessas memórias? Elas atuam dando estímulos para as células, né, que estimulam informação. Então, quando essa memória é neutra, está tudo bem. Mas quando essa memória está associada a uma emoção, isso tem impacto celular. E quando essa emoção é entendida como ruim ou desconfortável, isso gera reação de proteção na célula. Isso faz com que o nosso sistema fisiológico funcione de maneira comprometida, que é de maneira adaptada. Por quê? Porque ele está em proteção, em reação de proteção. Então, o estímulo é uma agressão, o estímulo ele é uma ameaça, e isso faz com que o organismo tenha que optar pela sobrevivência. E para sobreviver, ele mantém as funções básicas. E o resto, ele vai liberar adrenalina, cortisol e inflamação. E esses processos, quando eles são momentâneos, tá tudo bem. Mas quando eles são contínuos, isso começa a criar um grande problema de saúde. Um problema de saúde que vai aparecer através das doenças, através de sintomas, através das dores, através de alterações emocionais, alterações comportamentais. E aí a gente vai começando a ter vários problemas na vida e não entende por quê. Porque a gente está olhando já para a planta que cresceu, mas a gente não está olhando para a raiz, para onde começou o processo. E aí as terapias integrativas exploram bem isso. Então o Theta Healing, ele vai explorar as memórias que são inconscientes. Então a gente consegue testar isso, a gente tem um teste de cinesiologia e a gente vai buscar essas memórias. A gente faz isso na constelação familiar, a gente explora o campo de informações, o campo de memória, e a gente enxerga onde está o problema. E aí a gente vai lá e vai tratar. A gente faz isso com a nova medicina germânica, e que ela faz o quê? Explora esse campo de memórias inconscientes, compreendendo de qual tecido embrionário surgiu um órgão. E quando a gente entende isso, a gente entende a relação emocional e começa a explorar e pesquisar questões que estão relacionadas com aquela questão emocional, como, por exemplo, uma dor de estômago. E aí, de onde surge o estômago? Da endoderma, tecido embrionário endoderma. E a endoderma está ligado com problemas de bocado. O que é bocado? É uma questão em que a gente está querendo, é como se eu quisesse colocar na boca e eu não estou conseguindo, ou é como se eu tivesse na minha boca muito cheia e eu não estou conseguindo tirar. Isso é um problema de bocado. É algo que eu estou querendo e não estou conseguindo, ou algo que eu quero tirar e não estou conseguindo. E aí, quando a gente olha para o estômago, é um problema de um bocado digestivo. Uma questão, então, que eu estou querendo digerir e não estou conseguindo, ou é algo muito indigesto. Está muito indigesto e eu não consigo lidar com aquilo. Então, estou dando um exemplo aqui para explicar da nova medicina germânica. Então, são uma questão de bocado, questão do estômago, um bocado digestivo. Para vocês entenderem a relação. Então, a relação do tecido da endoderma, porque é da onde surge o estômago. E a gente tem aí vários tecidos, várias questões. Então, a nova medicina germânica explora as memórias inconscientes através dessa relação.
A gente tem a acupuntura, que é uma técnica milenar, que vai explorar isso através do quê? Da avaliação da energia. Então a gente avalia através do pulso, através da língua, através da orelha, desses sistemas, como está a função energética de cada órgão. E através disso, a gente faz o quê? Equilibra, harmoniza os estímulos através da acupuntura, que pode ser com agulha ou com outro material que não seja agulha, por exemplo, uma essência. A gente estimula o reequilíbrio energético. E o que acontece? As doenças, as alterações, elas começam num nível energético, que é lá na raiz. Então, começa energético que a gente não está enxergando. E depois elas vão aparecer com alterações funcionais ou estruturais. Então, quando a gente olha a raiz, a acupuntura ela vai olhar nesse desequilíbrio energético. Tudo começa com desequilíbrio energético. E a gente vai tratando isso, vai equilibrando isso. E então, qual é a importância da gente trazer a prevenção? O que é a prevenção? Prevenção é a gente tratar quando ainda a gente não tem algo aparente. E falar, não, mas eu estou bem, eu não tenho nada, por que eu vou tratar? Porque a gente vai explorar essas memórias inconscientes, a gente vai explorar o seu campo energético, a gente vai entender o que precisa ser feito agora, que já tem alguma alteração que não é aparente, e tratar. E aí esse tratamento vira uma coisa assim, uma vez por mês, uma vez a cada 1,5 mês. Por quê? Porque são sessões espaçadas em que a gente vai buscando, vai explorando e vai limpando antes mesmo de que comece a crescer, que essa raiz comece a se formar. Então a gente vai explorar com as terapias integrativas e trazer o quê? Prevenção. Então lembre-se, prevenir, a importância de prevenir, e prevenção quer dizer achar aquilo que ainda está oculto, aquilo que ainda não cresceu, que não ganhou força. No Tao Te Ching, que é a filosofia do Tao, é escrita por Lao Tzu, em um dos capítulos, ele menciona exatamente o que a gente está falando aqui da prevenção. Então eu vou colocar aqui, ó, esse é o Tao Te Ching, e eu vou ler um trechinho para a gente entender isso. Olha só que interessante. Quem pratica a não ação, ocupa-se em não se ocupar, e encontra sabor no que não tem sabor. Vê o grande no pequeno e o muito no pouco. Retribui o rancor com a vida, com a generosidade. Planeja o que é difícil enquanto ainda é fácil. Faz o grande enquanto ele ainda é pequeno. Tudo que é difícil na terra começa sempre com algo fácil. Tudo que é grande na terra começa sempre como algo pequeno. Entendem isso, pessoal? Então aqui já mostra pra gente a importância da gente já começar a olhar para a raiz, olhar para o que ainda é pequeno. Então tudo que é grande, como uma árvore, como uma casa, começou pequeno. Como uma doença, começou pequeno, começou de algum lugar. Então a gente precisa, é importante a gente trazer prevenção, olhar para o que é pequeno, olhar para o que ainda é raiz, porque ainda é fácil de tratar. Um pontinho de bolor numa laranja, numa casca de laranja, se a gente raspar, ele sai. Agora, se a gente deixar, ele acaba com a fruta, ele toma a fruta. Ele ficou grande, era pequeno e ficou grande. A prevenção é a melhor ferramenta que a gente tem. É o melhor caminho, é o caminho mais leve que a gente tem. Vamos, pessoal, prevenir, vamos tratar antes que as coisas cresçam e fiquem bem mais difíceis de melhorar, bem mais dolorosas, doloridas, difíceis de lidar, tá bom? Então é isso.